Boa noite, pessoal. No nosso vídeo de hoje eu vou estar orientando vocês sobre como estar fazendo resumo, tá bom? Eu peguei aqui um artigo modelo só para estar explicando para vocês como que a estrutura que o resumo deve seguir. Né? Eu já havia falado em sala de aula que nós faríamos o resumo após fazer a introdução, a metodologia e o referencial para que vocês pudessem estar conseguindo fazer o resumo completo, para não ter que ficar fazendo ele por partes, tá? Nas nossas últimas aulas, eu abordei a parte da referência com vocês. Eu ensinei vocês a fazer as 6 principais referências que são utilizadas. Então, eu não vou gravar mais aulas sobre referência ao teórico, tá bom? Desculpa, sobre referência bibliográfica. Então, se algum de vocês tiver utilizado uma referência que não seja nem livro, nem artigo científico, nem material de blog, nem legislação, nem manual do Ministério da Saúde e não me lembro qual foi o outro que eu coloquei para vocês, mas foram 6, né? Então, que não tenha sido nenhum desses 6 que eu ensinei, aí vocês me procurem para que eu possa estar orientando, né, individualmente. Mas fora isso, eu vou estar dando seguimento nas orientações sobre o nosso trabalho para que a gente possa estar terminando ele e quem sabe vocês conseguem até adiantar um pouquinho o artigo do TCC, tá? Fazendo a adaptação dos trabalhos individuais de vocês. Então vamos lá, pessoal. A palavra resumo vai estar aqui no centro da página, tá bom? Centralizado, em Arial 14 e negrito. Dou um Enter e vou seguir. Em Arial 12, justificado, espaçamento 1,5, tá bom? Então, pessoal, na primeira parte do resumo, vocês vão estar, no caso, falando um pouquinho sobre o trabalho de vocês, tá bom? Então, vocês vão estar falando um resumo da introdução, basicamente. Então, vocês vão apresentar os conceitos chaves. Então, professor, o meu trabalho ele está falando sobre a assistência de enfermagem ao familiar da criança com autismo, né, com transtorno do espectro autista. Então, você vai falar o que é, né, o TEA, o transtorno. Vocês podem falar sobre as dificuldades que essa família enfrenta, né? Um parágrafo falando do transtorno, por exemplo, um parágrafo falando sobre as dificuldades enfrentadas pela família e um outro parágrafo falando sobre a principal assistência que a enfermagem vai prestar ao familiar da criança com TEA, tá? Então, é uma síntese, ok? E aí, depois vocês já vão colocar os objetivos. Então, vão ter o objetivo geral e vai ter o objetivo específico, tá bom? Isso aqui tá lá na introdução de vocês, tá? E depois vocês vão para materiais e métodos e vão colocar a classificação da pesquisa. Então, vocês vão falar se essa pesquisa qual o tema. Então, é saúde da mulher, é uma pesquisa na área de saúde da mulher, saúde da criança, saúde do idoso, tá? Unidade de terapia intensiva. Depois vocês vão falar se é um trabalho exploratório, se é explicativo, se é qualitativo, se é descritivo, se é quantitativo, tá bom? E depois vocês vão falar o método utilizado, que no caso de todos vocês foi a revisão bibliográfica, tá? E aí vocês vão finalizar, pessoal, com este parágrafozinho aqui, padrão, tá bom? Os dados serão analisados pelo pesquisador juntamente com o professor orientador de forma ética, conforme preconiza a resolução 196 do Conselho Nacional de Saúde, tá? Então, revisando, ok? O resumo ele é simples de se fazer, tá? De 2 a 3 parágrafos apresentando um geralzão, mas esse geralzão, pessoal, precisa fazer sentido, tá bom? Então vocês precisam linkar uma coisa a outra, desenvolver uma ordem de pensamento ali no resumo, tá? Não pode simplesmente jogar as coisas. E outra coisa, tentem ao máximo não utilizar citação no resumo. É proibido, professor? Eu vou reprovar se eu utilizar a citação no resumo? Não, tá? Mas não é a melhor forma, porque entende-se que se você fez um trabalho de 10, 15 páginas sobre um tema, você consegue falar no mínimo 3 parágrafos sobre esse tema, não concorda? Então, evitem usar citação, tá bom? Então, vocês vão colocar de 2 a 3 parágrafos falando, tá? Sobre o tema, e aí vocês vão falar sobre o objetivo geral,
né? Venho aqui, objetivo geral, o objetivo específico. Vamos falar sobre o tema da pesquisa de vocês, tá? Sobre a metodologia, né? A classificação metodológica quanto ao aprofundamento na pesquisa, então se é explicativa, se é exploratória, se é descritiva, se é qualitativa, se é quantitativa, e ao método utilizado, que foi a revisão bibliográfica. E aí vão finalizar com esse parágrafozinho padrão, tá? Um Enter, e aí vocês vão para as palavras-chave, ok? Em negrito, mas é Arial 12, não é 14, 2 pontos, vocês vão colocar de 3 a 5 palavras-chave separadas entre si por ponto, tá? Então, a palavra-chave, pessoal, eu tenho que ler e saber do que está falando o trabalho de vocês, tá bom? Então, está falando sobre autismo, está falando sobre parto, está falando sobre humanização, está falando sobre contracepção, está falando sobre geoprocessamento, está falando sobre câncer de mama, está falando sobre cuidados paliativos, sobre saúde do idoso, tá? Eu preciso ler as palavras-chave e saber se esse artigo trata do tema que eu procuro ou não, tá bom? Aqui também é justificado com espaçamento 1,5, tá? Então, finalizando as referências, peço que vocês façam o resumo nessa semana e me enviem para correção, tá bom? Por hoje é só e até mais.